Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para o primeiro relato de hoje. O porão. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou irmão de uma pessoa que já enviou um relato aqui para vocês. A nossa casa nunca foi assim tão benta, mas enfim, vamos para mais uma história de anos atrás. Eu tinha reformado o porão da nossa casa e criado uma espécie de quarto para jogar. Por conta de barulhos. Peraí, gente. Ele criou um quarto para jogar por conta dos barulhos que ele ficava fazendo até tarde quando ele estava jogando. Só que para acessar esse tal quarto, que na verdade era o porão da casa, ele tinha que sair pela porta da sala, passar em frente à rua, atravessar a garagem, abrir um portão de madeira e, por fim, descer uma escada. Então ele tinha que dar toda uma volta para conseguir acessar esse porão / quarto que ele tinha construído. O problema é que nessa época a casa não tinha muros, só uma cerca de arame. Então qualquer um poderia ver que eu estava andando por ali. E por questões de segurança, eu sempre me trancava lá dentro do porão, caso alguém tentasse invadir a casa ou fazer algo. O que não seria difícil, pois não tinha segurança nenhuma. Eu tinha medo que fizesse algum tipo de ruindade para mim, para minha família, então eu achava que estaria protegido se estivesse trancado. Meus pais ficavam muito preocupados, porque eu ficava lá até 3 a 4 horas da manhã, e aí voltava para dentro de casa. Lembrando que eu tinha que fazer todo aquele caminho durante a madrugada. Por conta disso, de vez em quando eles iam lá para ver se eu tinha trancado mesmo. Sou meio esquecida, sabe? Só que quando eles tinham uma sequência, eu ouvia o som dos passos. Eles abriram o portãozinho, eu ouvia tudo antes de eles chegarem até a porta. Aí eles batiam no vidro e acenavam. Às vezes tentavam abrir a porta sem me avisar, para brincar e talvez me assustar. Mas aí logo eles se mostravam na janela. Uma bela madrugada dessas, eu estava jogando e me distraindo. Estava bem distraído e imerso nos meus pensamentos. Do nada, o trinco mexeu. Vi nitidamente ele mexendo. Pensei que fosse um dos meus amigos ou o meu pai. Então nem liguei. Até pedi licença para meus amigos a chamada de voz enquanto eu olhava para a janela esperando que um dos meus pais aparecesse ali como de costume. O problema é que ninguém apareceu. Aí eu me levantei e fui para conferir o portão de madeira. Estava trancado. Ninguém desceu lá. Meus pais já estavam dormindo. Pela hora eu imaginei que eles já estariam dormindo, no caso. Aí que eu me dei conta. Eu não tinha ouvido passos antes. Então, olhei para a porta e vi que a chave estava para fora. E foi tipo um insight na minha cabeça, sabe? Ah, tá. Não senti medo nenhum. Para mim, pareceu claramente que algo ou alguém estivesse me protegendo. Me mostrou que eu estava com a chave para o lado de fora e desprotegido. Sem saber, simplesmente peguei a chave, entrei de novo e trinquei direito. No outro dia, perguntei para os meus pais e eles me confirmaram que não foram eles. O que vocês acham que foi? Escutei um barulho esquisito lá fora, gente. Mas acho que não é nada, não. Por isso que eu fiquei em um minuto de silêncio total aí, sem falar nada. Jurei que eu tinha escutado alguma coisa lá fora. Mas é coisa da minha cabeça. E vamos então para o próximo relato.
Quem foi? Ontem à noite eu estava na casa dos meus vizinhos, que fica no terceiro andar da minha casa. Moramos em um prédio. Tudo parecia normal. Até que, de repente, a porta da cozinha dele se abriu sozinha, sem qualquer explicação. No início achei bem estranho, mas tentei ignorar. Alguns minutos depois ouvi claramente uma voz me chamando. Mamãe? O som veio da escada. Imediatamente senti um arrepio percorrer o meu corpo. Meu instinto foi abrir a porta e perguntar pelos meus filhos. Quem tá aí? Tyler? Ethan? É um de vocês? Abelu, silêncio absoluto. Nenhuma resposta. Desci alguns degraus e olhei ao redor, mas não havia ninguém. Meu coração acelerou. Peguei meu telefone e liguei para minha filha perguntando se ela havia subido até lá. A resposta dela me deixou ainda mais desconcertado. Não, mãe, eu não fui em si. Com um nó na garganta, desci apressada para casa. Peraí, gente. Ai. Eu mudei esse trem aqui, gente, aí tá tudo... Eu tô tentando organizar minha cabeça pra localizar as coisas, desculpa. Vamos voltar então pro relato. Desci apressada e entrei na minha casa. Assim que pisei em casa, vi minha filha sentada no sofá, pálida e com os olhos cheios de lágrimas. Algo claramente havia acontecido. O que foi, filha? Perguntei, já sentindo um calafrio horrível. Foi então que ela me olhou assustada e disse: Mãe, antes de você chegar aqui, eu vi você parada na cozinha me olhando, com um olhar horrível. Meu sangue gelou na hora. Eu não estava lá. Eu não poderia estar lá. Então, quem ou o que minha filha viu? Alguém sabe me dizer o que isso pode ser? Obrigada desde já. Espero que você tenha muito sucesso em seu canal. Eu que te agradeço. E eu acho que é um espírito mímico. Tem pra mim que é um espírito mímico. Mas, né, não pode ficar respondendo. E você responde e conversa aí direto com o espírito mímico. O que faz dar mais força ainda pra ele. Por isso que eu acho que ele tá conseguindo, né, pegar a forma de vocês, falar com tanto... E geralmente eles têm mais clareza na voz. Então eles chamam como se fosse um conhecido para você responder. Aí conforme você vai dando força para ele, né, vai escutando ele, vai respondendo, ele vai, como se diz, se apegando a você e vai se nutrindo de você. Aí ele pega mais, quem fala? Poder, né, sobre você e consegue até imitar 100% você, o seu filho, ou seja lá, né, quem ele queira imitar ali da sua casa, para continuar ali te atingindo e te deixando mais confusa e com mais medo do que o normal. Mas muito bizarro. O que eu diria para você procurar uma benzedeira, um padre, um pastor, alguém, para dar uma benzida na sua casa, porque não é normal. Os espíritos mímicos, quando eles se grudam em você, chega a ser perigoso. Eles podem ficar agressivos e é bem perturbador. Mas muito obrigada por enviar seu relato, vai dando atualizações pra gente. E comentando sobre o primeiro relato que eu escutei uma coisa e foi pra Nárnia, né, gente? Nem comentei sobre o relato que eu achei dele. Mas muito cabuloso. Mas, de certa forma, foi um relato bom, né? Provavelmente um espírito ou um anjo era algo protetor dele que avisou ele que a chave estava para fora. Então, muito fofo. Dá medo, mas é fofo, porque o espírito avisou, né, que estava fora do lugar e era para ele tomar cuidado. Mas bem interessante. E é isso. Vamos então para o próximo relato. Deixa eu só passar o batom, que é escuro, senão vai dar ruim, né? A gente ficar todo borrada e não vai ficar legal. Acho que eu nunca passei um batom tão escuro na minha vida assim. Gente, eu postava nas outras redes, no TikTok, no Instagram também. Só que eu parei. Porque eu acho que lá tá dando menos visualização e engajamento que aqui.
E dá uma trabalheira danada ficar postando em todos os lugares. Vocês... Ai, gente. Falei que ia dar ruim. Ficou aquelas coisas não, gente. Não tá bom, não tá legal. Mas fazer o quê? Eu ia perguntar. Vocês assistem mais conteúdos de terror aqui no YouTube ou nas outras plataformas? Comenta aqui pra mim. Pra mim saber se eu volto a postar nas outras plataformas ou se eu continuo só no YouTube, porque dá uma trabalheira lascada postar em todo mundo. E se eu postar sem ter repercussão, aí é melhor nem postar. Então vamos então para o nosso próximo e último relato. Relato do IML. Trabalhei no IML por 38 anos. Hoje sou aposentada. Mas tem um caso que aconteceu comigo quando eu recebi o corpo de uma garotinha de 4 anos. Ela havia sido brutalmente espancada, segundo os laudos, pela sua própria mãe. Havia fraturas expostas nas pernas e muitas marcas de pés nas costas e no rosto. A mãe já tinha sido presa, pois havia confessado o crime. Então, eu estava no meu plantão, já finalizando o corpo, quando escuto um choro de uma criança e me arrepiei todo. Afinal, a única criança que estava lá era a garotinha. Saí da sala e fui fumar um cigarro. Fiquei pensando naquele choro. Nunca havia acontecido nada parecido comigo em anos de trabalho. Aí voltei para a mesa e fui guardar os instrumentos de tanato. E mais uma vez, ouvi o mesmo choro acompanhado da frase: "Ajuda minha mamãe." Rapaz, eu saí dali disparado. Nem chamei o meu outro companheiro de trabalho, que estava com outro corpo no andar de cima. Ele até estranhou, pois eu sou bem cético dessas coisas, sabe? Bom, resumindo, a mãe ficou presa por 5 meses na cadeia, foi espancada por outras presas e perdeu a audição dos 2 ouvidos, por perfuração. E só saiu de lá porque a namorada do filho dela foi até a polícia e disse que a mãe da menina era inocente, que quem espancou a garotinha foi o irmão dela. Foi o irmão, namorado dela, da moça que estava lá na delegacia, pois havia chegado drogado em casa. E a mãe não tinha dinheiro para dar para ele. Com raiva e loucura da droga, espancou a irmã até a morte. A mãe, para não culpar o filho, assumiu a culpa. Sem julgamentos, mãe é mãe. Ele foi preso e confessou tudo. Ou seja, a garotinha estava tentando me avisar que a mãe era inocente, mas o que poderia ter feito? Como eu iria explicar isso para a polícia? Bom, me chamo Alfredo e muito obrigado por ler o meu relato. Eu que te agradeço, Alfredo. E que relato, a menininha tentou avisar você que a mamãe dela era inocente, pediu ajuda, mas realmente não, sem a moça ir confessar, sem outros furos, né? A polícia não ia acreditar em você porque você não tinha prova. Mas será que a menininha também não atormentou a vida dessa menina para ela fazer o namorado dela confessar? Porque a mãe dela estava presa injustamente? Pode ser que ela não teve descanso e foi lá atormentar a vida deles, por isso que eles confessou depois. Mas é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Deixa aqui a sua opinião sobre os relatos de hoje. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar nos relatos de Emília. Muito obrigada a quem assistiu até aqui, e uma boa noite e bons sonhos!